Olá, gente querida, bem-vindos ao canal Rui Carlos e a Palavra e ao quadro Você Pergunta e a Bíblia Responde. Gente, nós temos recebido muitas perguntas e fico feliz de poder contribuir com as respostas, e o meu desejo e a minha oração é que as respostas dessas perguntas possam de fato contribuir com a sua vida espiritual. E nós estamos com uma pergunta muito interessante que recebemos do irmão, que diz assim: Rui, eu tenho acompanhado o seu trabalho e graças a Deus tem feito bem para a minha vida e a minha família. Obrigado. Gostaria de saber sobre a graça. A graça de Deus, ela só foi revelada por ocasião da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, conforme Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2 e verso 8, que diz: pois vós sois salvos pela graça. Gente, a pergunta é interessante. Deixe-me fazer algumas considerações, gente. Em primeiro lugar, é muito comum, e graças a Deus por isso que os cristãos falam da graça de Deus. Porém, a impressão que temos é que os cristãos só conseguem falar da graça de Deus como um ponto doutrinário. A partir de Paulo, essa é a impressão que passam, de que a graça de Deus é uma fração doutrinária, um atributo de Deus. Eu penso que pensar na graça como uma fração doutrinária, como um atributo de Deus, é minimizar Deus. Embora a graça salvífica, de fato, foi a maior revelação do amor de Deus na história, porque isso é escrito lá no Evangelho de João, no capítulo 3, que Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, e eu penso que não existe um amor maior, não existe uma expressão maior do que essa. No entanto, a graça de Deus sempre existiu. E para mim a graça já começa no princípio que não se conta, quando Deus disse: haja luz e houve luz. Todas as coisas foram criadas, foram feitas para o homem. Isso é graça infinita. Moisés falou da graça. Davi falou da graça. João fala que Jesus Cristo é a expressão máxima da graça de Deus. Mas a graça é a mão de Deus agindo, fazendo, amando, realizando. A graça que sempre esteve presente na história. Nós existimos pela graça. Vivemos pela graça. Nós desfrutamos de tudo que existe sem ter criado nada do ponto de vista do universo da criação, porque é graça. A graça nos mantém de pé. A graça é a nossa esperança. Tudo é graça. Se vivemos, vivemos pela graça. Se morremos, morremos pela graça, porque vamos viver eternamente com Ele. Tudo isso é graça. Como dizia Spurgeon, tudo é graça. Se vivemos, vivemos pela graça. Se seremos salvos pela graça. Não há mérito, não há justiça, não há créditos de justiça no homem. Tudo é graça. Logo, a graça não veio a existir por ocasião da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, mas foi a manifestação maior do amor de Deus. Mas não se esqueça, a graça sempre existiu. A graça é o amor de Deus presente na nossa vida através das mínimas coisas. A graça de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa palavra faça bem ao seu coração e não se esqueça. Tudo é pela graça.